se a gente precisar mudar o horário por algum motivo aí. Tá Não. ok? Tá. Então tá ok. Legal, vamos continuar aqui então. Eu vou fazer um resumo aqui do que a gente viu e do que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje aqui, eu vou apresentar aqui a revisão. A revisão para nós, eu vou estar considerando aqui, Afonso, que a gente vai trabalhar aí até um pouco mais que a página 50, porque isso aqui foi trabalhado já em estudos anteriores. Inclusive as aulas que eu pedi para o pessoal estar vendo, que da aula 1 até a aula número 6 aí. Então, estou gravando aqui para depois os alunos poderem ver que a gente tá dando sequência ao nosso curso aí, mas eu vou estar mostrando sempre que eles poderão ver essas aulas, alunos que não viu aí. Aqui eu vou confirmar ainda a chamada de hoje. Por enquanto presente só está você. Vamos ver se chega mais algum aluno aí na aula de hoje. Então, só revisando aqui esse conteúdo, eu vou trazer aqui da internet, a nossa área onde estão as aulas do programa Excel, tá? E aí, a gente tem aqui a aula número 1, a aula número 2, 3. Então, tudo são aulas iniciais, do Windows, né? E da página 50, a gente está chegando aqui perto da aula número 6, da aula número 5. Então, se a gente observar aqui, ó, eu coloquei agora na aula 6, a gente vai observar que vai trazer a aula 6, mencionando aqui o conteúdo dessa aula e o número da página, que é um conteúdo que eu não vou trabalhar agora, porque já está gravado. Então, o aluno que faltou, vem aqui na aula 6, assiste a aula 6. Quem não lembrar do conteúdo aqui da aula 6, então deve ver a aula 5, porque são aulas sequenciais, são um complemento. Então, repara que a aula número 6, ó, eu vou falar sobre formatação, né? E aqui sobre formatação, a gente vai ter a página 31 até a página 49, 39. Página 31 a 39. Eu vou avançar para a aula número 8 agora. Então, eu pulei aqui a aula 7, de propósito, vamos para a aula número 8. E na aula número 8, né, novamente eu vou ter o assunto da aula, né, o conteúdo da aula. Professor, Oi, tá travando muito sua voz, tá chiando muito, não tá, dá pra ouvir tá direito. travando? Então não sei o que está acontecendo com a minha internet, na verdade. Eu já mudei de lugar aqui algumas vezes e está travando aqui. Não sei, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar alguma coisa. Espera aí. Deixa eu ver aqui o que acontece com a minha internet. Acho que eu estou vendo aqui. Peraí, deixa eu ver se consigo resolver aqui. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver se vai melhorar um pouquinho, tá? Aí a aula número 8 aqui já chega até a página 50, tá? Então, esse é o conteúdo. Eu vou fechar agora a própria internet aqui do site, eu acho que melhora um pouquinho, tá ok? Então, vamos fechar aqui essa parte da internet, ó. Bloqueei. E aí eu vou voltar então para o nosso PowerPoint aqui. Então, vou trazer aqui. Ok. Ô, Matheus, Oi. agora eu vou mostrar a tela do PowerPoint, aí eu bloqueei aqui o próprio vídeo do YouTube que eu estava mostrando. Então, eu acho que a voz vai ficar um pouco melhor, mas você me fala aí se ela continuar travando, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Isso, ó. Tá. Então, tudo bem. Tá vendo aí a tela do PowerPoint, né? Sim. Tá, então vamos lá, ó. Eu vou considerar então, Matheus, que a gente já trabalhou aí, pedi para vocês estarem estudando, acompanhando, todo esse conteúdo que está aí. Então, até a aula número 6, até a página 40, a gente já passou. Isso aqui eu vou deixar aqui só para estar registrado para os alunos, que eles terão que assistir essas aulas. Então, vamos pegar um aluno aí que não assistiu quando eu falei sobre formas e funções, eu vou falar sobre isso hoje ainda, mas o aluno não viu nada, eu vou pedir para ele assistir a aula número 4, né, como eu pedi na semana passada, tá bom? Eu vou falar sobre células relativas e absolutas, referências, né? O aluno não sabe do que se trata, eu vou pedir para ele ver a aula número 5, que vai tratar desse assunto, tá bom? Seguindo aqui a nossa ideia, ó, eu pretendo chegar aqui até a página 8 hoje.
E aí que é o que eu falei da página 50, porque depois da formatação é uma coisa um pouco mais tranquila para nós. Então, eu vou estar considerando que a gente está aqui no conteúdo da aula 8, e é esse material que os alunos deverão estar chegando aí. Não precisa assistir tudo no mesmo dia, porque precisa de muito tempo, mas eu vou pedir que eles vejam esse conteúdo aí. Legal? Então, o que nós temos para hoje, Matheus? Nós vamos continuar falando de cálculos e vamos falar um pouquinho de fórmulas e funções, tá? Então, eu vou lá no programa, vou lá no Excel, para a gente estar retomando esse assunto. No programa, toda vez que a gente fala de fórmula, toda vez que a gente fala de cálculo, e o objetivo principal do Excel é esse, não tem sentido você usar esse programa se você não pretende fazer cálculo, se você não pretende fazer uma tabela, um gráfico, tá? Esse é o objetivo do programa. Então, na ideia do programa, né, essa questão de fazer cálculo, é sempre quando você tem lá alguns valores e você, por algum motivo, precisa fazer uma operação nesses valores. No caso aqui, uma operação de fórmula, uma operação simples, é eu somar esses três endereços. Eu vou ser um pouco mais breve aqui, porque eu sei que você já conhece essa parte, você participou das outras aulas. Então, aqui de forma simples, Matheus, eu somei os três valores. Isso é considerado uma fórmula, né? Ó. E aqui embaixo é considerado uma função. É considerado uma função porque eu estou usando, né, a função soma, a palavra soma. E aí o Excel sabe o que tem que ser feito com esses três valores. Então, nós apresentamos aqui a soma desses valores aqui de cima, né, que vou deixar aqui marcado em amarelo, com a diferença que um foi feito através de fórmula, né, e o outro através de função. Tá? Aqui eu deixei dois valores porque eu vou fazer uma operação diferente. Ó. Eu vou fazer uma operação de soma, eu vou fazer uma operação de subtração, eu vou fazer uma operação de divisão, tudo para a gente ver de forma rápida como que a gente trabalha isso, tá bom? Chegou aqui mais um aluno aqui, deixa eu ver. Chegou aqui a Elaine. Tudo bem, Elaine? Se quiser dar um oi, pode ser, Elaine. A gente está aqui na aula de Excel, tá? O Matheus está com a gente aqui. Tudo bom? Tá. Daqui a pouco ela dá um oi, né, Helene? Tá ok. Vamos continuar aqui então. Oi, Ah, ok. isso, estou ouvindo. Tá tudo jóia. Então aqui eu vou de novo fazer uma soma. Aqui embaixo eu vou fazer uma subtração, tá? Uma conta de menos, né? Aqui embaixo eu vou fazer uma conta de divisão. E aqui embaixo eu vou fazer uma conta de multiplicação, tá? Multiplicar. Multiplicar. Pronto. Multiplicação. Como é que a gente faz essas contas? Na informática, muda aqui os operadores de divisão. Toda vez que a gente for dividir, a gente tem que usar o sinal de barra, sempre. E toda vez que eu for multiplicar, eu uso a estrelinha, que é o asterisco. Então, esse sinal aqui ele significa multiplicação e esse sinal significa divisão. Subtração não mudou, o sinal é o que nós já conhecemos e sinal de soma a gente já trabalhava antes aí. Então, somando esses dois valores, quanto é que dá a soma? Ó, aí é pegar o endereço que está o número 40, que é o F3, mais o endereço que está o número 20, tá bom? Que está no F4, tá? E aí, quando eu der Enter, ele vai somar. Elaine, eu acabei de falar aqui com o Matheus uma parte do material que nós já vimos em aula, tá bom? Então, eu vou pedir que você acompanhe direitinho a partir de agora o conteúdo. Se ficar muito confuso para você, aí você vê depois a parte inicial e as orientações que eu dou para a gente ver as aulas que estão gravadas para dar um suporte para nós aqui. Mas se você quiser interromper e perguntar, não tem problema. Então, voltando aqui para o nosso cálculo, isso. Voltando para o nosso cálculo, gente, ó, quando eu dou Enter, ele soma de forma simples, de forma direta, de forma automática. Ele simplesmente soma. Se eu mudar o valor, pessoal, vou colocar o número 10, ó, ele soma. Se eu mudar o número aqui, ó, para o número 5, ele novamente, ele soma. Se eu colocar 20, ele soma. É automático. Essa é a ideia de se usar o programa Excel. E a subtração, como que é, professor? É sempre começando pelo sinal de igual, o valor, né? Ó. Aí você pega o endereço, né? Ó. O endereço que está o valor que você quer pegar, e aí você vai colocar o sinal de menos e o endereço que está o outro valor que você quer tirar. Quando você der Enter, ele vai dar o número 10.
E novamente, gente, ó, ele faz o cálculo tudo automaticamente. Ó, vou colocar 50. Ele faz 50 menos, né? 50, eu vou tirar 10. Aí ele vai lá e coloca 40, tá vendo? Aqui ele somou, né? Então ele faz 50 mais 10, aí dá 60. E a divisão, professor? Aí sinal de igual, o endereço barra o endereço que você quer dividir. Vocês verem que é muito simples, né? Ó, depois que a gente tem as orientações básicas aí, tá bom? Eu estou fazendo rápido aqui para vocês verem, considerando principalmente o Matheus, que tem acompanhado todas as aulas aí, e os demais alunos que ainda não assistiram precisam assistir as outras aulas. Então, gente, ó, F3 multiplicado pelo F4 é igual a 500. Vamos ver se é verdade? Ó, eu vou colocar o número 2, ó. Reparem, ó, 50 mais 2 dá 12, 50 menos 2 dá 48, 50 dividido por 2 dá 25 e 50 multiplicado por 2 dá 100. Tá vendo? É assim, eu, quando comecei a aula com vocês aqui, eu falei para vocês que eu já usava esse programa há muitos e muitos anos, então eu tenho muita intimidade, assim, agilidade de usar o programa, tá? Mas quem está começando agora tem que fazer os exercícios, tem que treinar cada aula, cada atividade, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma planilha que eu mostrei na aula passada, onde eu mostrei aqui a ideia de fazer as funções. Eu tinha pedido para vocês fazerem algumas atividades em casa aí e eu não recebi a atividade. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Ó. Para mim fazer essa operação aqui, pessoal, eu vou usar a apostila de vocês, tá bom? E da apostila de vocês, eu vou usar o material que está lá na página. Deixa eu só mudar aqui, só um instantinho. Eu vou usar o material que está lá na página. Aqui, ó. Cadê? Opa, peraí, só mudar um pouquinho para cá, senão eu não consigo enxergar. Ok, tá aqui. Ó. Estão vendo a apostila de vocês aí na tela agora? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Então, para fazer aquela operação lá, pessoal, eu vou estar procurando aqui, ó. Na apostila de vocês, eu vou estar lá na página 42, na página 43, então eu vou estar perto disso daqui, tá bom? Eu vou levar aqui na apostila, então, nessas páginas, e lá no programa eu vou puxar com vocês lá, tá bom? Então, vamos descer aqui um pouquinho, chegar até a página 42 lá, 43, ok? Passei um pouquinho, tá aqui, ó. Então, 47, 42, aqui, ó. A função PROC-V, antes da função PROC-V, ele vai mostrar para nós a função soma, a função média, a função mínimo, a função máximo, a função menor e maior. É essas funções que eu vou aplicar naquela planilha, tá bom? Então, eu vou buscar lá a planilha do Excel para mostrar para vocês. Aqui no nosso caso, eu vou mostrar apenas a soma, tá bom? Através da função mesmo, tá? E eu vou mostrar a média, só para efeito de aula, tá bom? Eu vou usar aqui a média, só para efeito de aula. E aqui eu vou pegar o valor máximo também, tá bom? E aqui eu vou pegar o valor mínimo, tá? Só para efeito de aula, ó. Então, como é que eu faço para descobrir a soma? Igual, soma, abre parênteses, e aí eu seleciono o primeiro valor e levo até o segundo. Reparem que tem 2 pontos aqui, tá, gente? É muito importante esses 2 pontos, ó. De D4 até D5. Quando eu fechar aqui, quando eu fechar o parênteses der Enter, ele automaticamente ele apresenta o resultado, ó. Pessoal, o que acontece quando eu digito errado? Ó, por exemplo, fui digitar soma sem querer, eu digitei sona. Quando eu der Enter, ó, ele diz que ele não entendeu o nome, tá bom? Então, toda vez que vocês forem usar uma função, a gente tem que usá-la de forma correta, ou seja, você tem que digitar o nome dela correto. E outra coisa, ó, você tem que digitar o endereço dela correto, ó, é do D4. Se eu colocar, gente, do D4 até o D5, ele soma, mas ele só vai somar esses dois, o intervalo entre esses dois endereços, que na verdade são só os dois mesmo, tá bom?
Olha o que acontece também, ó, se eu colocar sem querer o E6, né? Ah, soma o que tiver tudo entre o D4 até o E6. Ó, ele pegou o E6, ó, e não tem nada. Se eu der Enter, ele vai dar um erro, ó. Ele não vai dar um erro, ó. Ele soma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu somei, né? Somei, mas esse valor está correto? Está sendo a soma dos salários? Não está, né? Eu não incluí o salário do Paulo, da Carla. E olha o que acontece, gente, se eu colocar 10 mil aqui, ó. Ele somou. E ele soma, gente, por quê? Porque a função está pedindo para ele somar do D4 até o E6. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de usar a função, né? Eu vou usar aqui a palavra na hora de escrever a função, mas a gente digita, claro. E existe o que nós chamamos de uma forma correta, né? De escrita da função. Eu vou chamar aqui de sintaxe, tá? Sintaxe, né? A sintaxe é a forma de você escrever ela, digitar ela direitinho, tá bom? Você vê que agora eu respeitei aqui a área que eu quero, quando eu dou Enter, ele soma. E se eu mudar esse valor aqui, ó, para 1000 ou para 1000, não vai mudar mais nada. Não muda mais nada porque esse valor não está na conta, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ele não está somando. Agora, se eu mudar aqui para 5.000, olha a soma, ó. Ele já muda, tá bom? Gente, ó, e a média? Como é que é? A média, pessoal, é quase igual. Só que ao invés de eu usar a palavra função, soma, eu uso a palavra média. E aí eu informo a área que eu quero que ele calcule a média. Eu digito o D4, dois pontos, D8. Quando eu der Enter, ó, ele calcula a média. E o valor máximo? Aqui, ó, valor máximo. Abre o parênteses, do primeiro endereço ao último endereço. Fecha o parênteses, dou Enter. E o valor mínimo? A mesma coisa, ó. Abro sinal de igual, digito o nome da função, o nome da função é mínimo, tá vendo? Aí eu vou tentar aqui a palavra min, porque eu estou usando um outro Excel aqui, e aí depende da versão do Excel. Um você digita mínimo e o outro você digita min. Eu vou ver se o meu aqui é min, tá, gente? Senão eu corrijo para mínimo. Ó, ele não entendeu, então eu vou escrever aqui mínimo, tá bom? E aí ele calculou. Gente, ó, olha o que acontece se eu pegar aqui o salário da Carla e a Carla ganha 7.000 reais, ó. Olha lá o valor máximo, ó. Ele mudou sozinho. Olha o que acontece, ó. Se o Paulo ganhar 2.000 reais, olha quem é que vai ser o salário mínimo, ó. O salário mínimo, o valor mínimo agora é o da Maria, olha lá embaixo, ó. Olha aqui, ó. Ele vai mudar sozinho para 1.400, ó. Tá vendo? Ele mudou sozinho para 1.400, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para ver se vocês querem fazer alguma pergunta. Lembrando que eu estou falando sobre funções e fórmulas, né? Aqui eu gostaria de saber da Elaine. Elaine, você assistiu às aulas anteriores ou é a primeira aula sua? Como é que tá? Só não assisti a aula passada. Tá, tudo bem, As tá? outras eu assisti. Tá certo. Elaine, na semana passada, eu pedi para os alunos assistirem algumas aulas que eu passei pelo WhatsApp. Já está gravado aqui nessa aula também o que eu falei, depois eu vou pedir para você rever o início dela, tá bom? Então, Tá bom. na aula de hoje, eu estou tratando o assunto da aula número 7, que é funções, e da aula número 8, porque nós temos mais funções para olhar. Hoje não vai dar para mim mostrar tudo, mas eu vou pedir para vocês, de hoje para a semana que vem, assistir a aula número 8, tá bom? E aí eu vou voltar a falar sobre esse tema na semana que vem. Para quem não né, vai estar chegando agora, vai ter que assistir todas as aulas e todas as lives que nós fizemos para poder acompanhar, porque na live aqui é muito rápido, são 30 minutos, 40 minutos de aula, não dá para me abordar todos os conteúdos. Por isso a gente tem essas horas de reforço, tá bom? Então esse aqui é o nosso tema principal, tá? E aí eu pediria para vocês que vocês têm que treinar isso, tá bom? Para quem não tem computador, dá para treinar no caderno, tá bom, gente? No caderno você tem que fazer assim, ó. Pega o seu caderno, pega uma régua aí,
cria lá as suas colunas. Se você achar necessário, ó, faz uma coluna mais larga do que a outra, não tem problema. E aí você vai fazer as suas colunas, tá vendo? Faz com a régua bonitinho. E aí você faz a cópia da planilha que está aí na apostila, ou então, quando eu passar exemplos para vocês fazerem no caderno. Ó. Então, aí você tem o seu caderno, aí você coloca lá, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Aí você poderia pegar, por exemplo, tá, gente? Um exemplo, ó. Essa planilha aqui, ó, e montar ela lá no seu caderno. E lá no seu caderno, você tem que digitar isso aqui. É claro que, por enquanto, agora, vocês poderiam só copiar isso aqui e já vai dar certo. E é claro que no caderno ele não vai colocar soma, vai ficar desse jeito, ó, no seu caderno. Mas o importante é a gente saber se você está fazendo isso certo, tá bom? Se vocês estão digitando certo. Então, é importante que vocês usem o caderno, tá? Para fazer essas anotações aqui, tá? Eu vou combinar com vocês assim, ó. Eu vou tirar uma foto dessa tela aqui que vocês estão vendo. Estão vendo aí a planilha de médias? Sim. Tá. Eu vou mandar uma foto dessa planilha pelo WhatsApp. Daqui a pouco a aula vai acabar. E aí eu vou mandar essa foto para vocês. E aí vocês vão ter que fazer o seguinte aqui, Matheus. Ó. Aqui, ó, vocês vão ter que digitar o cálculo, né? A função. Não precisa colocar o resultado, tá, gente? Eu não quero saber quanto é que vai dar o total da nota da Amélia. O que eu quero que você coloque aqui, ó, é a função escrita ela direitinho, né? De onde ele começa e de onde termina, tá bom? Eu vou aproveitar que eu estou nessa planilha aqui, ó, e eu vou usar o que nós aprendemos até agora no curso, ó, no curso, ó. Planilha de notas. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer com que todas essas células sejam uma só. Pronto, ó. Eu cliquei aqui em cima, ó, no mesclar centralizar. Repare quando eu coloco o cursor aqui, ó, ela está nessa área. Quando eu coloco aqui nessa área. Quando eu coloco aqui em planilha de notas, ó, a célula é uma só. E agora eu vou fazer formatação de dentro dela, ó, eu vou usar um verde claro, tá vendo? E a cor da letra eu vou mudar. Eu vou mudar para um laranja ou um amarelo, uma cor bem clara aqui, vamos ver. Ou um vermelho, aqui, ó, um vermelho, para destacar bem. E também vou formatar o número da letra, da fonte eu vou aumentar e vou trocar a fonte. Isso aqui, para quem assistiu o curso do Word e do PowerPoint, não tem muito problema, não tem muita dificuldade, tá? Então, essa parte aqui, ela é parecida, tá? O que muda aqui para vocês é essa formatação aqui, ó, de borda, por exemplo, tá bom? Então, isso aqui está numa aula lá, se você olhar lá, você vai entender a aula que eu trato sobre esse assunto, tá bom? Ó, eu estou colocando cor de fundo, eu vou colocar a borda e eu vou colocar a borda na linha vermelha. Eu vou colocar essa mais grossa. Eu vou colocar dentro dela e fora, tá vendo? Ó? Vai ficar toda quadriculada, ó. Tá? Eu vou aumentar a largura da coluna A, tá vendo? Ó? Eu vou colocar todas as notas centralizadas. Então, isso aqui a gente aprende, a gente tem que saber fazer num programa como o Excel, né? Um usuário, um profissional, ele tem que saber operar o programa assim. A ideia do nosso curso é essa. Eu estou mostrando aqui para vocês, só para vocês já verem o que nós já vimos como fazer, tá bom? Já sabemos aqui como fazer. Então, daqui a pouco eu vou mandar um print dessa tela pelo WhatsApp, aí você vai fazer isso aqui lá no seu caderno. Você vai criar a coluna A, coluna B, coluna C, né? Na linha número 3 tem a palavra nome, né? Na B3, nota 1, na C3, nota 2, aí até lá o Felipe, né? O Felipe está onde? O Felipe está na coluna A e na linha número 9, ou seja, no endereço E9 tem Felipe, tá bom? Ok, gente, vamos ver se dá tempo para a gente ver mais alguma coisa aqui da nossa aula. Tá, ó, eu vou aproveitar essa daqui então, para mostrar para vocês um pouco mais sobre funções, tá bom? Rapidinho aqui então, gente, ó, do valor unitário, ó.
A média não tem mais segredo, né? É rápido, ó. Tá bom, ó. Estou fazendo rápido aqui, né? A média. A soma não tem segredo, soma. Agora aqui embaixo tem um detalhezinho, tá, gente? Ó, tem um detalhezinho aqui, ó. Esse segundo maior aqui, ó, a função se chama maior. Só que na hora que você usa essa função, além de você informar aqui a área, você tem que colocar ponto e vírgula e informar qual é o maior que você quer, ó. Eu estou informando que eu quero o segundo maior, o 2, né? Ó. Quando eu fecho parênteses, opa, quando eu fechar parênteses, ó, reparem que ele vai pegar o número 12. Se a gente olhar aqui na lista, gente, ó, a gente vai ver que o valor maior é o 15. E ele está apontando como sendo 12. Por quê, gente? Ó, porque eu pedi para ele trazer, ó, o segundo maior, tá bom? Então a diferença entre a função maior e a função máximo é que a função máximo ela sempre vai pegar o número máximo, tá? Ela não vai pegar o primeiro máximo, o segundo máximo, o terceiro máximo, ela vai pegar o primeiro e pronto, ó, o número 15. Agora a função maior, olha que interessante, ó. Vocês escolhem. Se eu falar para ele que eu quero o terceiro maior, ele vai apontar o número 7. E aí, Felipe, ó, se eu apontar para ele que eu quero o primeiro maior, aí sim ele também vai apontar é, o número 15, vai pegar o mesmo valor, tá bom? Ok? Então, gente, ó, vou pegar agora o menor valor, aí a função é menor. Pega todos os valores, ponto e vírgula, e aí ele quer o terceiro menor. Elaine, você está conseguindo me ouvir bem ou a voz está picotando? Não, dá pra ouvir. Dá para ouvir? Tá bom. E aí, só para a Dá. gente concluir, eu vou usar aqui a função mínimo para pegar de novo aqui o menor valor, tá bom? Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando aqui agora na aula está lá na apostila e eu fiz uma aula só para isso. Elaine, agora nós vamos, antes da gente finalizar a nossa aula, eu queria que você me ajudasse aqui, observasse, ó, como é que eu vou mostrar aqui, ó, o total geral do arroz, tá bom? Então, ó, observa bem que eu vou calcular aqui o total geral do arroz assim, ó. É um cálculo que eu vou fazer, só que é um cálculo de multiplicação, ó. Eu vou deixar o cursor aqui e vou falar para ele. Pega o endereço B3, né, ó. B3 é o quê? Ó, o número 15, ó. E Sim. multiplica, né, multiplica pelo endereço C3, ok? Quando eu faço isso, ó, quando eu faço isso, aí ele vai e soma, tá bom? Eu já vi alguns alunos colocar os parênteses aqui, ó, no começo e no final. Pode, professor? Pode, não tem problema nenhum, não é um erro fazer isso, ó. Ele vai fazer o mesmo cálculo, tá bom? E aqui embaixo é a mesma coisa, ó, é igual B4, que vai multiplicar o endereço C4. Reparem, então, que eu faço isso de forma diferente, né? Ó, ok? Agora, eu estou sempre digitando aqui uma multiplicação, porque eu quero fazer uma operação de vezes, né? Faz o valor unitário vezes a quantidade. Então, ó, pego o endereço do valor unitário vezes a quantidade, tá? Isso a gente vai chamar de fórmula, tá? Isso não pode ser decorado, né? Isso tem que ser entendido e a gente consegue aplicar. Elaine, você já usa computador assim? Você usa o Word e tal? Como é que é? Não, eu não tenho Já? não computador. Oi? Não, eu não tenho computador, não. Tá, mas você teve na escola a aula lá, você usou, Aham, né? Tá bom. Então, sim. ó, eu vou fazer uma operação aqui para você ver o que a gente pode fazer, ó. Eu vou dizer para ele, ó, que eu quero copiar esse endereço aqui, ó, para baixo, ó. Tá vendo? Aí ele calculou Uhum. para mim, ó, ele calculou cada um, ó. Ele calcula automaticamente. Na verdade, o que eu copiei para baixo não foi o número 30, né? O que eu copiei para baixo é a ideia da fórmula.
e aí ele vai calcular essa fórmula para baixo, ó. Tá bom? Ok? Tá. Elaine, eu vou passar pelo WhatsApp novamente um reforço, tá? Para a gente fazer os Tá. estudos aí, para a gente continuar seguindo o curso. Então, ó, das aulas que nós vimos, tá? Então, caso você tenha aí alguma aula que você ainda não viu, eu vou pedir para você rever lá até semana que vem. E eu também vou passar uma atividade para vocês fazerem aí, tá? Então, Tá fica bom. de olho no WhatsApp lá que eu vou mandar uma atividade. Tá legal? Tá. Tá, você quer fazer alguma pergunta? Não, Tá tudo bem então? Tá legal tá. então. Então vamos finalizar a aula aqui, aí eu passo um material para vocês aí pelo WhatsApp e na semana que vem a gente tem a próxima live, tá ok? Ok. Tá, tchau, tchau, Elaine. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Por nada. Tchau.